Quando anunciaram o filme do Coringa, muita gente ficou com o pé atrás, eu incluso, mais ou menos. Porque assim, quando a gente vê filme de herói, né, a gente vê o Batman tendo filme, o Superman tendo filme, agora a gente tá tendo alguns segundo escalão, né, o Shazam, o Aquaman, mas assim, eu sou da opinião de que se render boas histórias, por que não? O Coringa é um personagem que rendeu boas histórias nos quadrinhos, né, por exemplo, A Piada Mortal, um dos maiores clássicos do Batman, e ele meio que co-protagoniza a história. Entre outros, né? A gente tem O Homem que Ri, que infelizmente eu não tenho aqui na minha biblioteca, e alguns arcos memoráveis do Batman, tipo Morte na Família, que é o grande arco onde morre o Robin, o Jason Todd. Então, se existem quadrinhos derivados, por que não existir filmes, né? Antes da Marvel estourar no cinema, a gente tinha filme do Homem-Aranha, tinha filme dos X-Men, que são personagens muito famosos, mas a gente nunca ia imaginar ter um filme dos Guardiões da Galáxia, né? Ou um filme, até um filme do Homem de Ferro. Antes do Homem de Ferro, antes do filme, ele era um personagem B da Marvel. Quase ninguém conhecia. Então sim, pode ter um filme do Coringa. E esse filme veio, né, dirigido pelo Todd Phillips e protagonizado pelo Joaquin Phoenix, que muita gente já conhece aí de outros trabalhos, né? Filme recente que eu vi com ele tem o Her, ele fez Gladiador também. E um outro filme aí, meio indie, meio cult, que a galera não deve conhecer muito. E, novamente, o Coringa, assim, não é meu vilão favorito do Batman, acho que não. Talvez eu goste mais, não sei, um pouco mais do Duas Caras, ou qualquer outro do tipo, mas é o vilão mais icônico do Batman. E assim, ele já teve várias versões, né? O interessante do Coringa é que ele é um dos personagens que mais foi reinterpretado nos quadrinhos. Ele já teve aquela versão clássica do palhaço do crime, né? O príncipe palhaço do crime, que chamam ele. Ele já foi monstro, né? Ele já teve o rosto arrancado e colou outra pele por cima. Ele já foi imperador do mundo. Então, assim, é meio que como se existissem vários Coringas, né? Inclusive, o quadrinho atual da DC tá tratando mais ou menos disso, né? No Relógio do Juízo Final, no prólogo da história, o Batman descobre que existem 3 Coringas vivendo na realidade dele. Então, é um personagem meio místico, que você trabalha diversas versões. E agora a gente tem uma nova visão dele no filme com o Joaquin Phoenix, que é o filme que estreou agora no Brasil, no mundo, que já teve aí muitas controvérsias, né, por trás da produção e principalmente agora perto do lançamento. E eu assisti e vou falar um pouquinho dele aqui. Esse vídeo é uma crítica sobre o filme, uma crítica, uma resenha, né, eu quero dizer, mas eu também vou falar de alguns detalhes do filme, porque é necessário. O filme é esse. Pôster aqui, editor, por favor. Primeiro de tudo, o ator, né? O protagonista. O Joaquin Phoenix, ele carrega o filme nas costas. Ele é um ator brilhante, sempre foi, assim, desde... Não teve um filme dele que eu achei que eu assisti, que eu achei que a atuação dele foi ruim. Ele é um cara que se entrega ao papel de verdade, então... o mínimo que você espera é uma boa atuação dele. E nesse filme ele brilha, sabe? Assim como o Heath Ledger brilhou lá atrás, nesse filme ele traz uma interpretação muito, muito única do personagem e uma performance muito única do ator também. Com todos aqueles trejeitos que ele tem ao longo do filme. Essa crítica é sem spoiler, tá? Então o meu editor fica tranquilo aí, porque ele falou que não ia editar se tivesse spoiler. Mas enfim, ao longo do filme, isso no trailer também, ele demonstra alguns trejeitos especiais lá de interpretação, né? Ele desenvolveu todo o Coringa, ele tem tipo uma dança ritualística, né? E o personagem dele, o Arthur Fleck, antes de virar Coringa, ele tem vários distúrbios mentais, ele toma não sei quantos remédios, ele tem uma risada descontrolável, assim, incontrolável, que ele ri fora de momentos engraçados, né? Inclusive ele tem até um bilhetinho médico que comprova isso para as pessoas. E assim, muitos trejeitos, como é que se fala? Sabe, ele não precisa abrir a boca para você entender que aquele cara ali tem algum tipo de problema. Só no olhar dele e nas expressões faciais dele, você se convence, né, que ele é problemático, que ele tem alguma coisa estranha ali. Apesar da questão das aparências enganam, o que o Joaquin Phoenix faz nesse papel é entregar um trabalho de expressão muito grande. Então, assim, o filme também traz várias rimas visuais, assim, no início e no final, sabe? Tem até um paralelo que a questão do Coringa ser um ator performático, né? Ele trabalha como palhaço no início do filme, visitando hospitais e fazendo shows na rua e tal. Depois ele tem o desenvolvimento lá pro stand-up comedy. E no meio do filme a gente vê, tipo, um paralelo com o Charlie Chaplin, né? Nos tempos modernos, o Charlie Chaplin, ele o personagem em si, ele é um bobão perdido na cena, né, que faz tudo errado e mesmo assim consegue se safar. E o filme mostra isso, né? O filme mostra isso em determinado momento lá que o Arthur Fleck, ele tá presente na cena.
né? Então o filme tem muito disso, ele trabalha muito com expressão, muito com questão de trabalho de cena, sabe? E isso é bem feito. O filme, tecnicamente, ele é impecável. O Joaquin Phoenix tá incrível, como eu já falei. Direção de arte, diálogos, sabe? Tá tudo nos lugares. E a trilha sonora ela é quase um personagem à parte, sabe? Apesar do filme ter vários personagens, ele se centra muito no personagem do Arthur Fleck e do Coringa, né? Que são a mesma pessoa. Os outros, eles funcionam meio que como pessoas que rodeiam ali ele. Não são pessoas com muita importância, tirando uma pessoa ou outra. Mas a trilha sonora, ela pontua muito bem esses momentos de loucura / sanidade que o personagem vai tendo ao longo da história. E eu até comentei isso aqui também, tipo, quando eu tava fazendo o roteiro. A trilha me lembrou muito a trilha sonora do Laranja Mecânica, né, do Stanley Kubrick, baseado no livro do mesmo nome, bem antigo, bem clássico. E que tem muitos paralelos com essa produção do Coringa. Então, provavelmente foi proposital, né? E a trilha sonora funciona muito bem. Da mesma forma que é interessante que funcionou com o Cavaleiro das Trevas, lá com o Heath Ledger. Eles tinham também uma trilha sonora muito forte, né? Se você não lembra do filme, tinha aquelas como é que se fala? Umas buzinas, né? Que dava a pontuação, assim, da cena tensa. E acontece algo parecido aqui. Então, esse trabalho de som e de música do filme acompanha todo o resto do nível técnico. É excelente do início ao fim. O roteiro tem alguns problemas. Primeiro que ele não é um roteiro muito sutil. Assim, em alguns momentos ele trata o espectador como burro, né? E ele explica muita coisa. Talvez não fosse necessário. A própria cena do Tempos Modernos que eu falei é uma parada bem, né? Bem descarada, assim. Isso até a Tatiana Trindade, que tem um canal com o nome dela, ela cita isso também na crítica dela, e eu concordo muito. É um filme que não é nada sutil, né? Tipo, tem cenas chocantes, tem cenas muito chocantes, tem cenas que são feitas pra chocar mesmo. Tem uma cena lá pra frente que talvez seja a cena mais violenta do filme. Não é no final, mas também não é no início. E assim, mas ele também joga muitas informações na tela ao ponto de tipo... isso aqui eu tô deixando claro pra você que é realmente isso, sabe? O roteiro ele subestima um pouco o espectador. Talvez porque seja um personagem de quadrinhos e aí o público de quadrinhos também vai consumir, e aí eles quiseram fazer isso, né? Apesar de ter todo esse ar de filme cult que carrega, até por ter o próprio Joaquin Phoenix no elenco. Talvez, mas eu acho que podia ter melhorado um pouco nessa questão. Mas não é nada que comprometa o filme inteiro, sabe? Tem dois momentos ali, tem duas cenas que eu achei bem, pra não dizer cafonas, foram meio vergonha alheia, sabe? Essas cenas teriam que ser totalmente diferentes pra funcionar. Mas, assim, são duas cenas destacadas, não vou falar quais são aqui pra não entregar surpresas, mas, tipo, quem quiser conversar sobre elas, é só chamar no inbox e a gente fala. Pra quem tá preocupado, o filme, ele tem algumas ligações importantes com os quadrinhos, sim. A gente tem a participação da família Wayne, né? Inclusive o Bruce, não é nenhum segredo isso, tá na escalação do elenco, né? Obviamente o Bruce ainda é criança, a gente tem o Thomas Wayne, que é o pai dele, tendo um papel muitíssimo importante, né? Dentro do filme, e até o Alfred, né? Tá no filme também e aparece junto com o Bruce. Uma cena que, assim, eu achei bem interessante a cena. E, tipo, além disso, a gente tem aí meio que referências indiretas à gangue de capangas do Coringa, né? Os caras que acompanham ele usam máscaras e tal. A gente tem isso também. E, assim, pra quem estiver mais atento, vai pescar uma coisa ou outra ali no meio de Gotham, porque o filme se passa em Gotham, então, tipo, isso não tinha como fugir. E a gente tem também algumas surpresinhas pra quem estiver mais atento e mais ligado, assim, com o material original. Apesar de esse filme não ser baseado em nenhum quadrinho do Coringa específico, tá? Além de que existem poucos. Mas a gente tem sim coisas ali para serem pescadas. E sim, o filme tem censura de 16 anos no Brasil, o que eu acho um absurdo, porque ele é extremamente violento, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tá num nível de violência adequado, porque afinal é o Coringa, e o cara é um psicopata, um sociopata, um assassino, sangue frio, sem qualquer remorso, né? Como a gente já viu várias histórias dele assim. Então, tipo, não tem... Obrigado, relógio. Obrigado. Cala a boca, viu? Não tinha muito como fugir dessa violência, mas eu acho que o filme deveria ser só para adultos mesmo. E isso não é nem tipo falando que não leve seu filho para não perturbar a sessão. Não, é um filme que você tem que assistir com certa responsabilidade. E eu já vou chegar nesse ponto. Falando dos personagens, né? Como eu falei, os personagens que rodeiam o Arthur ao longo do filme, não sei, eles são meio apagados, sabe? Tem duas mulheres centrais no filme, que é a mãe do Arthur e tipo, interesse amoroso,
que resolveram colocar no filme, que é a vizinha dele, que é a Zazie Beetz, que tá no elenco. Todo mundo já sabe, fez a Domino no Deadpool e tal. Mas assim, elas basicamente servem de escada pra ele crescer, sabe? E só que não é só com elas. O filme inteiro, todos os personagens servem de escada pro Arthur crescer, ou crescer não, né? Ou diminuir e se tornar o grande vilão, o grande Coringa, né? Ao longo da história. O único personagem que tem lá uma diferença, uma importância um pouco maior, talvez seja o Robert De Niro, que faz o apresentador de TV, que todo mundo vê nos trailers e tal. Ele eu acho que tem uma importância maior porque ele funciona como um satélite. Ele é um personagem que ele tá ligado de certa forma ao Arthur ao longo da história e ele norteia, assim, ele rodeia o Arthur ao longo da história, né, inteira. Então, ele é um personagem com uma importância, por incrível que pareça, por incrível que, tipo, não seja um personagem conhecido e tal, ele tem uma importância maior no desenvolvimento do personagem do que os outros. E falando dos problemas, o filme, como eu falei, o roteiro, ele tem uns certos problemas e a identidade do filme também é um pouco comprometida, porque, assim, tem momentos que ele não se decide o que ele quer ser, sabe? Ele não assume o gênero do super-herói, inclusive o super-herói que eu digo, quadrinhos, né? O Todd Phillips, que é o diretor, ele repetiu várias vezes, ele fez questão de dizer que esse não era um filme de HQ, que não foi inspirado em nenhuma HQ, mas, cara, não tem como fugir. É um filme da DC Comics, é o Coringa, então é um filme de HQ, mas ele não sabe o que ele quer, sabe? Em uma hora ele é um filme de gangster, na outra hora ele tenta ser um filme de horror psicológico, né? Sem ser aquele horror de susto, é o horror de pressão psicológica mesmo. E ele também, em alguns momentos aqui ou ali, ele tenta pintar o Coringa como um anti-herói, né? Como se fosse, sei lá, uma Arlequina ou como se fosse até um Deadpool, só que sem, né, as partezinhas de comédia engraçadas. E isso não ficou bom. Não ficou bom. Além de perder certa identidade do filme, isso também talvez passe uma mensagem um pouco errada de como o filme se comporta perante, né, o personagem problemático que é o Coringa. E chegamos ao ponto mais polêmico, que é o filme, né, a tal da responsabilidade social do filme. Assim, é uma discussão muito complicada, que a gente levaria dias numa mesa para debater a respeito, mas eu acho que, sabe, a arte, ela precisa, a arte nunca deve ser censurada, sabe, de uma arte que, tipo, de acordo com a democracia e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que tem que ter certa responsabilidade no momento de você passar uma mensagem, sabe, para você deixar claro que tipo de mensagem você tá passando. Por exemplo, o próprio, sei que a comparação é horrível, são dois personagens totalmente diferentes, mas o próprio Deadpool, o cara completamente estúpido, sabe, apesar dele ter suas qualidades e tal, ele ser realmente um anti-herói, mas o filme deixa claro que todo mundo repudia ele, né? Os dois filmes do Deadpool são assim, ao longo do filme todo mundo contraria ele, tipo, se posiciona de verdade que não é pra seguir aquele caminho. Nesse filme do Coringa não, ele até, tipo, ao longo, né, no ápice, no clímax, há uma certa glamorização do comportamento do psicopata, e assim, eu não sou psicólogo, eu não sou terapeuta, eu não posso falar nada nesse sentido, mas no passado a arte, o cinema principalmente, ele já foi usado, né, para glorificar comportamentos condenáveis, e a gente está vivendo realmente um tempo complicado, então tem que ter certa responsabilidade até certo ponto. Não estou dizendo para tirar o filme dos cinemas, mas, por exemplo, um erro, como já citei, é a censura ser 16 anos, isso é um completo absurdo aqui no Brasil. Eu não sei qual é a censura dele nos Estados Unidos, mas eu duvido que seja 16 anos, e tipo, é complicado porque não quero que o filme seja proibido de jeito nenhum, porque é um filme excelente, é um filme que eu acho que merece ganhar Oscar, se for ganhar Oscar, mas ao mesmo tempo é um filme que tem seus percalços e deve ser visto com certa cautela, sabe? Na sessão que eu assisti, que foi uma pré-estreia, no final todo mundo aplaudiu, né? Eu não aplaudi, que eu ainda estava um pouco impactado com a obra, mas aí você se pergunta, eles estão aplaudindo o comportamento do personagem na tela, que termina de uma forma bem glamourizada, de certa forma, ou eles estão aplaudindo a obra, né? A qualidade da obra, a qualidade do filme. Você se questiona e você se preocupa, né? O que pode sair dali, o que pode acontecer a partir dali. Na descrição do vídeo eu vou deixar novamente a Tatiana. Ela fez um vídeo no canal dela falando justamente isso. Ela tem uma bagagem imensa de filme, ela é crítica de cinema profissional, então ela fala disso muito melhor do que eu, e eu concordo com todos os pontos que ela apresentou. Eu vou deixar um link na descrição pro vídeo dela que trata sobre isso. Não é a crítica do filme, até porque ela fez antes de ver, mas é um vídeo falando sobre essa questão da arte ser o manifesto do filme, do cinema em si, ele ter
do ser contexto, né? A mensagem é contexto. Isso não tem como fugir. Então eu vou deixar esse link aí, vocês assistem depois de assistir o meu, beleza? Mas é isso, essa é a minha opinião sobre Coringa. Eu achei um filme excelente. Sabe, no início eu me questionei por que existir um filme do Coringa, mas aí você pensa, né? Por que existir um filme dos Guardiões da Galáxia? Por que existir um filme dos Eternos que vai sair aí? Sabe, coisas que a gente nunca imaginava que iam ganhar o cinema, que iam ganhar uma versão live action. Hoje a gente tá tendo Crise nas Infinitas Terras adaptada pra TV. Então assim, eu acho que quanto mais adaptações melhor, né? Faz mais pessoas conhecerem as obras e tal, mas eu acho um filme extremamente válido ser um filme do Coringa. Sei lá, amanhã eles quiserem fazer um filme do Crocodilo ou do Espantalho, eu não vejo por que não, desde que seja uma história boa, desde que seja uma história bem contada, sabe? Então o Coringa realmente é um bom filme. Tenho minhas ressalvas com ele, mas eu ainda considero um bom filme. Eu acho que se ganhar algum Oscar, principalmente por Joaquin Phoenix, vai ser um Oscar extremamente merecido. Beleza? Essa foi minha opinião, esse foi mais um vídeo aqui no Gibizando. Eu sou o Felipe Vinha. Não se esquece de se inscrever, deixar seu like, deixar seu comentário. Esse foi um vídeo maiorzinho, eu sei, foi meio grande. Eu prometo que os próximos serão um pouco menores. E continuem ligados no Gibizando para mais vídeos. Me sigam nas redes sociais, @Felipe Vinha. Valeu, estamos aí, até as próximas. Falou!